Eu lembro de um ministro da Justiça que hoje está no Supremo, que entrou numa favela no Rio chamado Complexo da Maré, onde é o berço do Comando Vermelho, sem segurança, sem polícia. É muito estranho, porque nesses lugares normalmente só se entra quando tem acordo com o tráfico. E quando a mais alta autoridade do país na área de segurança pública, o ministro da Justiça, faz isso, olha a mensagem que passa para a tropa, né, Moro? Você conseguiria entrar naquele lugar sem polícia? E ninguém melhor que o Moro para complementar aqui o que eu estou e aprofundar o que eu estou falando. Por favor, Moro. Eu relatei essa lei, presidente, e você votou a favor dela para restringir soltura e audiência de custódia. Precisamos que os juízes cumpram a lei e precisamos ter uma autoridade do Poder Executivo que cobre do Judiciário, que faça a sua parte. Porque essa porta giratória que se tornaram as audiências de custódia, que, aliás, foram criadas no governo Lula também, foram criadas no governo Lula, é intolerável, porque desmoraliza a polícia prende, a justiça acaba soltando e acaba, muitas vezes, deixando vulnerável o cidadão de bem. Porque num dia furtado, às vezes até um crime, vamos dizer, um furto de celular, embora é furto, é crime, o cidadão encontra o mesmo autor do furto no dia seguinte na rua. E ele não entende o que acontece. E aqueles que minimizam o furto de celular, no dia seguinte aquilo vira um latrocínio para roubar um celular seguido ali de morte. Então, além de mexer na legislação, precisamos também, presidente, sei que esse é o teu pensamento, colocar magistrados duros, nomear para os tribunais pessoas que tenham rigor na aplicação da lei. E o discurso da liderança também tem que ser esse. Vou dar um exemplo que me ocorreu aqui também. Tem a ver com o PT, não? Hã? Tem a ver com o PT? Tem a ver com o PT. Dá para fazer uma pergunta aqui para todo mundo? Eu duvido que a maioria das pessoas, acho que ninguém sabe o nome do ministro da Justiça e Segurança do governo Lula. No governo do seu pai, todo mundo sabia. Agora ninguém sabe, porque não tem programa, porque não tem projeto. E o Lula, na verdade, em relação ao crime, o que a gente viu, só tem anedota. Então a gente tem que mudar esse quadro. Eu lembro de um ministro da Justiça que hoje está no Supremo, que entrou numa favela no Rio chamado Complexo da Maré, onde é o berço do Comando Vermelho, sem segurança, sem polícia. É muito estranho, porque nesses lugares normalmente só se entra quando tem acordo com o tráfico. E quando a mais alta autoridade do país na área de segurança pública, o ministro da Justiça, faz isso, olha a mensagem que passa para a tropa, né, Moro? Você conseguiria entrar naquele lugar sem polícia? Olha, eu sou o único ministro da Justiça e Segurança Pública ameaçado pelo PCC no país, porque no governo do seu pai a gente teve a liberdade de ir para cima desses criminosos e isolar o PCC. Obrigado, Moro. E a outra parte que eu falei aqui, a segunda parte... Ô, Flávio, deixa eu interromper. Por favor, vamos embora. Não, isso tem que ser lembrado. Vem. Não, o ano de 2019 foi o ano que as lideranças do primeiro comando da capital estavam isoladas, claro, já contidas, principalmente no presídio de Presidente Venceslau, na Penitenciária 2, mas foi naquele ano que o ministro da Justiça e Segurança Pública recebeu nos presídios federais e isolou e fez com que houvesse a neutralização, a desarticulação dos líderes, de Marcola. Tem que ser falado isso. Foi graças na época, ministro Moura, presidente Bolsonaro, que os líderes do PCC foram isolados. Foi nessa época que veio a público aquele áudio, em que, quando chegou o presidente Bolsonaro, um marginal, não lembro quem era, no Marcola, falou assim que com o PT nós tínhamos um diálogo cabuloso, agora nós não tem mais com o Bolsonaro. Foi isso? Foi isso. Foi monitorado isso e, de fato, era um governo no qual o crime organizado estava na defensiva, que é exatamente o oposto do que a gente vivencia hoje. E tem que ter rigor mesmo. Foi naquela época que a gente começou a monitorar as conversas dos advogados dos presídios. E tem que fazer, porque de lá de dentro vinha ordem para matar policial, vinha ordem para matar juiz, vinha ordem para matar o cidadão e incutir terror, inclusive nas comunidades mais pobres. Tenho certeza, presidente, que com você lá na cadeira, o discurso e a prática vão voltar a ser o que eram antes desse governo leniente com a criminalidade. Com certeza vamos trabalhar muito para libertar as pessoas que moram nessas comunidades mais pobres, desses marginais, que impõem um verdadeiro governo paralelo e o terror à vida dessas pessoas. Então, o ponto é mudar a Constituição para a gente ou acabar, ou reduzir, ou aumentar bastante
o período de cumprimento de pena para que tenha direito a algum benefício como progressão de regime. E a outra coisa que eu acho muito importante, que mais uma vez existe projeto no Congresso Nacional, que o novo governo do Brasil vai apoiar, é desfazer o que fez Dilma Rousseff. Foi nesse governo que eles, com a sua política de desencarceramento, eles mudaram o período mínimo para início de cumprimento da pena em regime fechado. Traduzindo, antes do governo Dilma, uma pessoa que fosse condenada a 4 anos de prisão ou mais, começava a cumprir a sua pena em regime fechado. O que o PT fez? Passou isso para 8. Então, a partir de um governo do PT, quem fosse condenado a 8 anos de prisão é que começaria a cumprir o seu regime, a sua prisão em regime fechado. E aí diversos crimes que são graves hoje, como milícia, os milicianos começaram a ser condenados a 4, 5, 6 anos de prisão, portanto, nem ficando preso, já inicialmente começando a cumprir as suas penas em regime semiaberto ou até aberto muitas vezes. Então a gente tem que mudar a legislação, os nossos pré-candidatos aqui a deputado federal e ao Senado, precisamos do apoio no Congresso Nacional para voltar a fazer com que a condenação a partir dos 4 anos de prisão já inicie em regime fechado. Isso, sem dúvida alguma, vai tirar de circulação muito bandido perigoso, incluindo, o próximo item, que são os ladrões de celular. Próximo item, por favor. Quem não entrar na linha vai ser desligado da sociedade. Ao contrário do que diz Lula, que ofende os brasileiros mais humildes, dizendo que pobre não gosta de comprar celular roubado, ou dizendo que pobre gosta de comprar celular roubado. Pobre compra parcelado em 12 vezes, não é que compra celular roubado, não. Compra parcelado porque não consegue pagar à vista, porque são pessoas honestas e trabalhadoras, não são bandidos, receptadores, não, Lula. Por isso, o novo governo do Brasil vai jogar duro com quem rouba, furta ou comercializa celulares roubados. Criminoso que for pego roubando celular não terá progressão de regime ou terá que cumprir uma parte muito maior da sua pena para ter, por exemplo, o direito ao livramento condicional. Mas vamos discutir a mudança na Constituição. Quem furta ou revende um aparelho fruto de crime vai ter a pena inicial quadruplicada, também sem benefícios. Muitos brasileiros perdem a vida em roubos de celular. Vamos acabar com essa indústria do crime e do assassinato que Lula e o PT decidiram proteger. Aqui é mais uma alteração legal muito importante que nós vamos ajudar a ser aprovada no Congresso Nacional. Hoje, o furto de celular ou a receptação de celular, ou seja, a venda de um celular que tem origem ilícita, a pena mínima é 1 ano de detenção. Portanto, você não vê as pessoas que furtam celular sendo mantidas presas. E aqui tem um detalhe técnico que não é pequeno, é importante, porque a gente está acostumado a falar, o povo entende, roubo de celular. Não existe um tipo específico de roubo de celular. O roubo de qualquer bem tem a pena inicial de 6 anos de prisão. Então, quem rouba um celular, o que é um roubo, gente? É mediante grave ameaça ou mediante uma violência. É aquela arma na cabeça para roubar o celular. Essa é uma punição que começa com 6 anos. O furto, o que o judiciário considera hoje, é aquele cara que passa de bicicleta, toma o seu celular e vai embora. Isso é considerado um furto e não um roubo. Ou quem pega um celular sem a outra pessoa ver. Só que a diferença, gente, para um furto de celular, entre um furto de celular e um assassinato por causa do celular, é uma fração de segundo. É o bandido não ir com a sua cara. Portanto, um furto de celular tem que ser punido severamente também. Por isso a nossa proposta aqui de quadruplicar a pena inicial para furto de celular. Com isso, qualquer marginal que furtar um celular, a pena mínima a qual ele vai ser submetido no judiciário é de 4 anos, e com a alteração legal que nós vamos propor de início do cumprimento da pena em regime fechado, a partir da condenação com 4 anos de prisão, significa que alguém que furta um celular hoje vai ficar preso inicialmente. É assim que a gente pretende, de uma forma urgente, com essas 12 medidas, de forma muito rápida, logo no início do governo, com a força que um presidente da República recém-eleito tem, já logo nos primeiros meses, mudar radicalmente a forma de tratar os marginais nesse país, tanto aqueles que são narcoterroristas, até aqueles que usam aí da covardia para
oprimir mulheres, para agredir mulheres e também aqueles que cometem furtos de celular.